Essa imagem é de uma lavoura de soja lá no município de Pato Branco, no estado do Paraná, uma lavoura que sofreu com a falta de chuvas e, portanto, a produtividade média desse talhão deve ser bastante reduzido. Já essa outra imagem que está agora na tela também é de uma lavoura de soja em Pato Branco, no estado do Paraná. Lá nessa região, por outro lado, a chuva chegou, caiu nessa propriedade e aí a produtividade esperada deve ser positiva. Eu sou o Guilherme Dorigatti, esse é o Realidades da Safra e para tentar entender um pouco melhor essa diferença de desenvolvimento das lavouras dentro do mesmo município, nós vamos lá para Pato Branco conversar com o Oradi Caldato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, senhor Oradi, é sempre um prazer conversar com o senhor. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos acompanham. É uma satisfação muito grande também poder informar vocês e a todos o que acontece aqui no sudoeste do Paraná, mais precisamente a partir de Pato Branco. Senhor Edi, explica para a gente por que a gente tem essas duas realidades tão diferentes aí no município, lavouras produzindo tão pouco, com problemas de desenvolvimento, e outras que prometem ainda ter uma produtividade bastante positiva. O que gerou essa diferença por aí? Foram chuvas pontuais que aconteceu no período, né? E a gente, como você falou, que anunciam uma boa produtividade, porque temos um caminho a percorrer ainda para que isso se efetive. Como não foi diferente com a primeira soja, como não foi diferente com o milho. Eu lembro que devemos ter conversado pela última vez aí pelo mês de novembro, e acredite, Guilherme, e todos que estão nos escutando, infelizmente tivemos esse evento aí, durante o mês de novembro e dezembro, foram apenas 90 milímetros de chuva aqui no município e na região, não passou muito disso. Então, teve essas chuvas pontuais que eu fiz questão de mostrar para que o público avalie a diferença. Eu quero ser realista com a situação que está acontecendo aqui no sudoeste do Paraná. Nós não estamos aqui para nos queixar, para nos causar pânico, mas sempre fui um motivador, um incentivador. Nós sabemos que são eventos da natureza que podem acontecer como estão acontecendo, efeito do Laninha, né? Enquanto nós vemos pessoas desamparadas, digo assim, quase afogando e morrendo por causa das enchentes, lá no estado da Bahia, no Tocantins, em Minas Gerais, aqui nós estamos passando por essa seca. Mas também, ao mesmo tempo, Guilherme, estamos muito agradecidos por ter atravessado já 2 anos da pandemia e estamos aqui com saúde e podendo trabalhar. Senhor Edi, a gente consegue ter uma ideia de quantos % do município está nessa boa condição comparado às lavouras que estão ruins? A gente consegue fazer essa dimensão para a gente entender um pouquinho melhor essa realidade? Olha, nós aqui tivemos municípios vizinhos que tiveram chuvas. Por exemplo, Mariópolis, não sei, não posso falar por todo o município, né? O município de Vitorino, chuvas pontuais, mas daí nós avançamos para Coronel Vivida, Chupinzinho, Dois Vizinhos, Itapejara do Oeste, Bom Sucesso do Sul, enfim, são 42 municípios. O que eu ouço por parte dos companheiros que a gente tem contato no grupo é um desespero total. Eu acredito que chuvas pontuais foram pouquíssimos os municípios que foram agraciados. Então, era diante desse cenário, né, com a maior parte das lavouras sofrendo com a falta de chuvas por aí, a gente consegue ter alguma ideia de perda de produtividade que a gente já pode apontar para essa safra aí em Pato Branco? É muito grande. Essas chuvas pontuais não ultrapassaram, na minha opinião, não tenho esses dados concretos, eu vou para uma reunião daqui a pouco, de 5% da área. Acima de 90% está ferrado, com dificuldades enormes por parte de água, falta de chuva. E é bom frisar, Guilherme, que nós estamos no melhor mês para plantar a segunda safra. Essas colheitas de soja, em função do clima, adiantaram 20 dias.
praticamente morreu. Então, está sendo colhido e agora seria uma época muito boa, mês de janeiro, para nós plantar a segunda safra, ou seja, o milho ou o feijão nessas áreas. Mas está faltando umidade, eu diria assim, em 90% no mínimo das áreas para se fazer esse plantio. Nós percebemos ainda no dia de ontem, inclusive na minha propriedade, foi plantado todo o milho. Estamos apostando em chuvas que venham para salvar essa plantação. E aí, Oradi, essas primeiras lavouras que estão sendo colhidas, qual que é esse índice de produtividade que elas estão apresentando? Acredite, nós temos produtividades de 6 sacas por hectare, de 15 sacas. No meu caso, lá na propriedade, a gente plantou um pouco mais antecipado, uma cultivar precoce, chegou a 25 sacas até o presente momento. A gente está pensando em chegar no final com 20 sacas por hectare, que isso dá uma produtividade de 50 sacas por alqueire, mas são, com certeza, uma das melhores. Tem gente convidado para passar a roçadeira. Quem recorreu, por exemplo, ao banco, o agente financiador, foi convidado, em alguns casos que eu tenho conhecimento, para passar a roçadeira. Eu não posso precisar quanto está produzindo, porque ainda no dia de ontem eu vi um vizinho colhendo essa mesma soja. Mas é questão assim de 15 a 20 sacas por alqueire, que passa pouco de entre 5 e 10 sacas por hectare. Só sai pó das máquinas. Não sai grão, e o grão ainda não é de boa qualidade. Você pode imaginar que tipo de grão está saindo. E aí o senhor comentou, né, do início do plantio do milho também. A gente viu pelos últimos dados do DERAL divulgados nessa semana, Pato Branco foi o município que deu esse início no plantio da segunda safra de milho. É uma situação, como o senhor disse, reflexo justamente dessa situação da soja, né? Por isso que antecipou esses trabalhos de plantio do milho por aí. Exatamente. No nosso caso lá foi colhido em torno de 80 hectares de soja, e os 80 hectares estão plantados com milho. Eu estive ontem verificando lá, já aponta algumas sementes saindo do solo, mas a chuva que deu foi pouca, não é suficiente. Isso é muito importante que chova nos próximos dias. A gente está acreditando, a gente nunca desanima, que numa dessas venha alguma chuva para confirmar esses plantios. Porque, com certeza, a nossa salvação aqui do Sudoeste, e eu digo a nível de Estado, porque o próprio governador já baixou o decreto de estado de emergência, né? A salvação será a segunda safra, milho e feijão, porque da soja ninguém vai pagar conta nenhuma. Por isso, a importância também dos municípios aderirem essa condição, para que cada município possa fazer o seu levantamento e dar aos produtores o amparo necessário, o amparo legal, para que possa, junto às instituições financeiras, fazer a sua negociação. Então, Oradi, é justamente esse o próximo ponto que eu queria tocar. O produtor que está nessa situação, que tem essas perdas tão grandes de produtividade, o que ele pode fazer nesse momento? Tem alguma alternativa, algum caminho que ele pode seguir daqui para frente? Com certeza tem, né? Não tem problema sem solução. É preciso buscar negociação com quem quer que seja, porque o produtor quer pagar as contas. Conta boa é conta paga. A gente sempre parte desse princípio. Mas é preciso ter um amparo legal, ter, nesse momento, um bom diálogo, né? Colocar a situação lá, uma prestação, digamos assim, de um maquinário que vai vencer esse ano 2022, que seja transferida para a última parcela lá no final. Eu acompanhei muitas negociações ao longo da história que aconteceram dessa forma. Para tudo tem solução, menos para uma doença grave, como aqueles que nós sabemos que ficaram pelo caminho durante esse período de pandemia. O resto a gente administra. Para comer sempre vai sobrar. Então vamos com calma que tudo vai dar certo. Senhor Oradi, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor o que está acontecendo aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
O meu recado é de otimismo, é por dias melhores, é que 2022 seja melhor que 2020, 2021, com todas as dificuldades que tivemos, que a pandemia passe, que o povo também leve jeito para fazer a parte dele e vamos à luta, que quem luta sempre vence. Um grande abraço a você, obrigado pela oportunidade, toda a tua equipe e a todos os nossos ouvintes. Oradi, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar os resultados finais dessa safra e também como é que vai se desenvolver a segunda safra de feijão e de milho por aí. Um abraço, até a próxima. Obrigado, estaremos sempre à disposição. Esse, o Oradi Caldato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de soja dessa safra 21-22 lá na região. Oradi destacando a diferença entre algumas lavouras do município, muitas áreas sofrendo com a falta de chuvas, com produtividades muito comprometidas, mas alguns pontos no município e nos municípios vizinhos lá de Pato Branco receberam algumas chuvas pontuais e por lá as expectativas são ainda de boas produtividades. O Oradi estimando que essas áreas que tiveram chuva e estão se desenvolvendo bem, representam algo em torno de 5%, no máximo 10% do total de lavouras. Em 90%, a situação é bastante crítica, muitas áreas que não vão nem ser colhidas, outras estão sendo colhidas nesse momento, com produtividades de 6 sacas, de 15 sacas, na propriedade do próprio seu Oradi. 25 sacas por hectare foi a produtividade média, a expectativa é fechar o ciclo com 20 sacas nessas lavouras, que dentre essas que não receberam chuvas, são ainda as que estão produzindo melhores, ainda assim com grãos com baixa qualidade também. Esse é um outro problema vivido pelo produtor lá da região. Diante até dessa situação da soja, o ciclo antecipou, a colheita já começou lá na região e aí juntamente com isso o plantio da segunda safra também já começou. Janeiro é um ótimo mês para o plantio do milho, já está acontecendo lá no município, um dos primeiros do Paraná a iniciar esse plantio da safrinha, mas o Oradi também destacando que a falta de chuvas também prejudica esse plantio e o início da germinação desse milho. É preciso que chova nos próximos dias para dar uma alavancada nessas lavouras da segunda safra que podem ser a salvação das contas para os produtores, já que o Oradi destacando que com soja o produtor não vai conseguir pagar nada nesse ano de 2022 lá na região de Pato Branco, no Paraná. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.